E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Matheus, sou nutricionista e hoje a gente vai discutir as 5 estratégias de emagrecimento que você não faz. Essas 5 estratégias que eu vou mostrar aqui hoje são estratégias simples que você não vai gastar dinheiro para poder realizar, mas que muitas das vezes são negligenciadas, certo? Espero que vocês estejam animados e vamos nessa. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho, tudo bem? Meu nome é Matheus, sou nutricionista, já fui atleta de fisiculturista ali em 2019, na categoria Men's Physique. Também sou palestrante, então sou convidado para palestrar em diversas universidades. Além disso, atualmente eu sou maratonista, então participo das provas de 42 quilômetros, então eu estou sempre participando de provas de corrida. E além disso, participo de vários podcasts e acabo sendo convidado para dar entrevistas em diversos locais. Tá? Se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, eu recomendo fortemente você entrar lá no Mateus Souza Nutri, lá no Instagram, porque diariamente eu estou produzindo conteúdo por lá. Tudo bem? Então, vamos nessa. A primeira grande estratégia, que muitas das vezes é negligenciada, é em relação a priorizar o sono. Muitas pessoas não sabem qual é a importância de priorizar o sono e como isso poderia impactar negativamente na saúde e até mesmo prejudicar no emagrecimento. E aí eu faço a seguinte pergunta: por que o sono é tão importante no processo de emagrecimento? Você saberia me responder? Pois é isso que eu quero que vocês aprendam hoje. O primeiro ponto que a gente deve falar sobre dormir mal é que existem 2 hormônios que a gente precisa entender sobre eles. Tudo bem? Um hormônio é chamado de grelina. Esse hormônio grelina, ele é produzido pelo estômago. Esse hormônio grelina também é conhecido como hormônio da fome. Então, quando ele está elevado, você sente mais fome. E existe um hormônio da saciedade, que é o hormônio chamado de leptina. Esse hormônio ele é responsável por ir lá na sua cabeça, numa região chamada hipotálamo, e falar: olha, você está satisfeita. Entendido esses 2 hormônios, grelina e leptina? Agora, qual é a relação do sono com esses 2 hormônios? O ponto é que quando você dorme mal, e aí entra a questão, você não conseguir dormir horas o suficiente, de 7, 8 horas, ou mesmo que você consiga dormir 7, 8 horas, não tenha qualidade. Então, se você não tiver qualidade, ou não está conseguindo dormir a quantidade de horas necessária, o que acontece é que muitos dos hormônios são regulados enquanto a gente dorme, principalmente na fase 3 e 4. E quando você dorme mal e não tem qualidade de sono, a grelina no outro dia tende a ficar mais alto. A grelina é o hormônio da fome. Então a sua percepção de fome no outro dia fica maior. A sua impulsividade por comida no outro dia, só porque você não dormiu bem, vai ficar maior. Olha só como isso é interessante. E eu trouxe um estudo bem legal para apresentar para vocês, que basicamente esse estudo separou 2 grupos, tá? Um dormiu 4 horas por noite e o segundo grupo dormiu 10 horas por noite. Então, um dormiu 4 horas, o outro dormiu 10 horas. E eles avaliaram justamente os hormônios de leptina, que é o de saciedade, e o hormônio grelina, que é o chamado hormônio da fome. Será que teria alguma diferença nessas pessoas que dormiram 4 horas e aquelas pessoas que dormiram 10 horas? E eles avaliaram também com algumas escalas subjetivas numa percepção de fome desse pessoal. E olha só que interessante. O que a gente consegue ver nesse estudo é que no grupo que dormiu 4 horas de sono por noite, o nível de leptina, que é o hormônio da saciedade, estava diminuído em comparação com aquele grupo que dormiu 10 horas. Os níveis gerais de leptina diminuíram em torno de 18%, só porque você não dormiu bem. Um outro gráfico que a gente consegue observar
nesse grupo, nesse artigo, é em relação aos níveis de grelina, que é o hormônio da fome. E a gente consegue observar que o nível de grelina na galera que dormiu 4 horas era maior comparada com aquele grupo que dormia 10 horas. Ou seja, os níveis de grelina aumentaram ali em torno de 28% em comparação com aquela galera que dormiu 10 horas. Ou seja, ao mesmo tempo que sua vontade de comer, sua percepção de fome aumenta, a sua capacidade de se sentir satisfeito diminui. Então a satisfação diminui, a fome aumenta. Ou seja, você cria um ambiente perfeito para comer. Faz sentido para você? Então, vamos lá. Olha só. Tem outro gráfico aqui bem interessante, que é em relação à percepção de fome e também a percepção de apetite, o controle de apetite dessa galera. Em relação ao gráfico de fome, a fome aumentou em torno de 23% naquela galera que dormia 4 horas de sono. E aquela galera que dormia 10 horas por noite conseguia ter uma fome menor, uma menor percepção de fome. Em relação ao apetite da galera, o pessoal que dormiu 4 horas por noite aumentou o apetite em comparação com aquela galera que dormia 10 horas. Ou seja, a fome aumenta, o apetite aumenta e a probabilidade de você comer mais aumenta. Tanto que um dos dados que eu trouxe aqui desse artigo é em relação ao segundo gráfico, que é o apetite por alto teor de carboidrato aumentou mais de 30%. Olhando e analisando esses dados com calma, você acha ou não acha que é importante você priorizar o seu sono para você conseguir gerenciar melhor a sua fome? Você acha ou não acha que dormir bem, priorizar o sono, não iria te ajudar a emagrecer? Né? Deixo a reflexão para você, tá? E aí eu sempre recebo um tipo de pergunta, mas Nutri, eu sinto fome toda hora. Eu não sei o que fazer. E uma das questões que eu quero levantar aqui é que você precisa dormir, você precisa garantir uma boa noite de sono, uma boa qualidade do sono, para você conseguir controlar a sua fome, controlar o seu apetite e dessa forma você conseguir se manter bem e firme no planejamento alimentar, para você conseguir atingir o seu objetivo. Porque se você dorme mal, a própria falta de sono pode te deixar suscetível à ansiedade, pode te deixar mais suscetível ao estresse. E você sabe que estando estressada, que estando ansiosa, já corrobora mais ainda para você comer. Outra coisa é que quando você dorme mal, você aumenta a sua fome e também aumenta a sua impulsividade por comida. Isso é péssimo, ou seja, dormir mal, você cria um ambiente propício para que você não tenha uma boa alimentação. Então você quer emagrecer? Legal. O processo de emagrecimento ele vai muito além de perder peso. Você precisa desenvolver habilidades, você precisa aprender a priorizar o que é importante. E o sono é extremamente importante para que você consiga chegar no seu objetivo de emagrecimento. Certo? Entendido? E aí a gente entra na segunda estratégia, que é em relação a gerenciar estresse. E já puxando o gancho da primeira estratégia para a segunda. A primeira estratégia é sobre priorizar o sono. E a gente viu que dormir mal pode deixar você mais suscetível ao estresse e deixar você mais suscetível à ansiedade. E por que é tão importante você gerenciar o estresse e a ansiedade no processo de emagrecimento? Você saberia responder? Vamos lá. Vamos estudar um pouquinho agora sobre neurociência. Eu quero apresentar para vocês o cérebro. Mais especificamente uma região chamada córtex pré-frontal, que é essa região que fica logo atrás da nossa testa, que tem como função
muito importante sobre a nossa cognição, tomada de decisão e ter um controle inibitório sobre os nossos impulsos, por comida, por exemplo. Então, ela tem uma função super importante por racionalizar e fazer com que a gente não faça besteira. Você quer, para deixar mais claro a função desse córtex pré-frontal, eu vou dar um exemplo muito legal que todo mundo acaba vendo em algum momento da vida. Já viu aquela galera que começa a beber álcool e começa a fazer coisas que normalmente não faria se ela estivesse sóbria? Pois é. O que que acontece? O álcool, ele tem a propriedade de atravessar a barreira hematocefálica, ir lá no córtex pré-frontal e desligar, vamos assim dizer. Ele inibe a função do córtex pré-frontal de racionalizar, de tomar decisões conscientes e de inibir o controle inibitório. Então, logo a pessoa começa a fazer coisas que normalmente não faria por conta do córtex pré-frontal que está desligado, vamos assim dizer. Certo? Mas aqui você consegue ver na imagem desse artigo que eu trouxe para vocês que nessa região pintada do córtex pré-frontal, quando nós estamos num estado normal, não estamos estressados, não estamos ansiosos, nós estamos calmos. O córtex pré-frontal está racionalizando, está tomando pelo menos tomando boas decisões e tendo um controle inibitório sobre os nossos impulsos. Porém, existe uma outra região chamada de amígdala, que fica um pouco mais no centro do nosso cérebro. É uma região responsável pelas nossas emoções, ansiedade, estresse, medo, angústia, tudo isso se resume a estresse para o nosso cérebro, tá? O grande ponto é que a amígdala hiperativa, ela também pode dar um feedback negativo e desativar, vamos assim dizer, inibir o controle do córtex pré-frontal. E qual era uma das funções do córtex pré-frontal? Ter um controle inibitório sobre os nossos impulsos. Se o córtex pré-frontal não está trabalhando na sua total potência, por conta da amígdala que está desativando esse córtex pré-frontal, quando você fica ansiosa, quando você fica estressada e o córtex pré-frontal não está funcionando no seu 100%, muito provavelmente você vai recorrer ao alimento, à comida. Já percebeu que isso muito provavelmente já aconteceu com você? Tá estressada? Come. Tá ansiosa? Come. Tá com medo? Come. Tá feliz? Come. Por quê? Por conta da hiperativação da amígdala que pode inibir o controle do córtex pré-frontal e você começa a tomar decisões não racionais. Isso pode te prejudicar no processo de emagrecimento. Então, entender todo esse funcionamento aqui é muito importante para você. Opa, eu acho que realmente é importante eu gerenciar meu estresse para eu ter o melhor controle inibitório sobre minhas escolhas e dessa forma eu conseguir fazer boas escolhas com a minha alimentação e também com outras decisões na vida, certo? Ficou claro essa parte em relação ao manejo do estresse? E aí, eu recebo a seguinte pergunta: mas Nutri, quando eu estou ansiosa ou estressada, eu como demais. É normal? Mas aí a gente precisa equilibrar a balança. Como assim equilibrar a balança? Se você está você está em um ambiente onde é muito estresse, você precisa também colocar algumas atividades relaxantes. Fazer uma corrida no parque, ou andar, ver uma árvore, ouvir uma música, meditar, ler um livro, brincar com o cachorro. É muito importante para você manejar o seu estresse. Porque se você só vive num ambiente de estresse, de trabalho, de problemas familiares, uma vida corrida, não dorme direito, muito dificilmente você vai conseguir se alimentar bem. Você está num ambiente propício para as coisas não darem certo. Então, comece a manejar o seu estresse. Se você quer ter um melhor controle sobre suas escolhas alimentares, comece a dar valor nesses hobbies, nessas atividades que é para desacelerar. Eu gosto de falar sempre uma frase: é desacelerar para continuar acelerando. Desacelerar para continuar acelerando. E faz todo o sentido. Porque se você só acelera, 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 gera muito estresse, 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 e uma hora você quebra, você cai, você se lasca todinha, vamos assim dizer.
Agora, se a gente consegue equilibrar essa balança, colocando atividade física, uma musculação, escutar música, meditação, estar num ambiente mais calmo e tranquilo, fazer uma trilha, por exemplo, você consegue manejar, ter um controle sobre o seu estresse, você consegue manejar ele muito bem. E aí você consegue fazer boas escolhas alimentares, certo? Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Fala bastante, né? Vamos lá. A nossa terceira estratégia em relação à atividade física. E aqui eu nem vou me estender muito, né? Porque muito provavelmente você já sabe a importância de fazer atividade física, mas por que que eu coloquei, sendo que é muito, essa atividade física entre as 5 estratégias que muito provavelmente você não faz? É porque é muito comum as pessoas irem ao meu consultório e que não fazem uma atividade física. Então, apesar de ser evidente, apesar de ser claro, muitas vezes o óbvio tem que ser dito. E a atividade física é muito importante para você melhorar seu sono, para você manejar seu estresse, então é um dos pilares fundamentais. Não tem como ter qualidade de vida sem atividade física. Não adianta. Atividade física é inegociável. Ah, Matheus, mas eu não tenho muito tempo para fazer atividade física. Olha, hoje em dia a gente consegue fazer atividade física em casa. Você consegue ver alguns circuitos que nem precisa de equipamentos com o próprio peso do corpo que você consegue fazer 20, 30 minutinhos do dia em casa. Vai me dizer que dentre essas 24 horas que você tem, você não consegue separar 20, 30 minutos, sendo que é algo que vai ser muito bom para sua saúde. Não tem como. Você tem que fazer. É algo inegociável. E aí a segunda pergunta: por que a atividade física é tão importante? E aí eu coloquei alguns tópicos aqui, né? E a primeira deles, e muito provavelmente você já sabe, que é em relação à queima de calorias. Mas a atividade física ela vai muito além de queimar calorias. Na verdade, é uma das coisas que a atividade física faz, mas nem de longe é a coisa mais importante. Na verdade, a gente pode citar aí também o ganho de massa muscular, recomposição corporal, perder gordura e um ponto que eu acho muito importante, que é em relação a manejar o estresse e ansiedade. Muito provavelmente você já foi para academia ou fazer alguma atividade física estressadíssima e voltou tranquila depois da atividade física. Esse é o poder que a atividade física tem, de manejar o estresse, da gente ficar mais tranquilo. E a gente mais tranquilo, nós conseguimos fazer boas escolhas. E o outro ponto é em relação a controlar o seu apetite. Então é algo muito importante. Controlar o apetite, controlar a fome e outra coisa que é importantíssima para você conseguir manter o processo a longo prazo é em relação ao aumento da autoestima e da nossa motivação. Se você está motivado, se você tem autoestima, você com certeza vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, manter a atividade física presente em sua vida é de suma importância. Não tem como negociar isso. Então, se planeja, se organize e coloca nem que seja 20 minutinhos do seu dia com algum circuito que você possa fazer online, porque isso já vai te ajudar muito, eu te garanto. E a quarta estratégia é em relação à mastigação. E aqui, muitas pessoas acabam negligenciando o processo de mastigação. Muitas vezes negligencia porque não sabe qual é a real importância da mastigação no processo de emagrecimento e no processo de qualidade de vida como um todo. Por que que mastigação é tão importante? Por que que a mastigação é tão importante no processo de emagrecimento? Você saberia me dizer? Você saberia me dizer por que que é importante mastigar? A primeira coisa é que todo mundo já sabe, né? A mastigação é importante para você conseguir digerir bem os alimentos. Porque é o único momento que você mastiga, tem a digestão mecânica,
só tem dente na boca. Ponto. Depois que você engole, o estômago ele não tem dente. Se você não mastiga bem os alimentos, chega no estômago, o estômago tenta fazer o seu trabalho, mas muitas vezes o alimento pode sair mal digerido do estômago e cair no intestino. E lá no intestino existe o que a gente chama de microbiota intestinal. E essa microbiota intestinal pode pegar esse alimento mal digerido e começar a produzir putrescina, cadaverina, e só pelo nome você já deve perceber que não é boa coisa. E aí sua imunidade começa a cair, sua saúde intestinal começa a piorar, só porque você não mastigou bem os alimentos. E o segundo ponto, que é tão importante a mastigação, é em relação ao controle da sua fome, para você diminuir a sua percepção de fome. Olha só, isso acontece porque, e aí a gente tem que voltar de novo lá naqueles dois hormônios, chamados de grelina e leptina. E aí eu vou dar destaque aqui, ênfase, no hormônio chamado leptina. Esse hormônio chamado leptina, ele é produzido pelos nossos tecidos adiposos, que é as células de gordura. Então essa célula de gordura, ela secreta essa leptina que vai até na nossa cabeça, lá numa região chamada hipotálamo, e fala para você, olha, você está satisfeita? Porém, existe um caminho até a leptina chegar no seu hipotálamo e falar para você estar satisfeita. Demora uns 15, 20, 25 minutos. E aí o processo de mastigação é de suma importância para você conseguir mastigar mais e comer com uma velocidade menor. Para dar tempo dessa leptina chegar lá no seu hipotálamo e falar, olha, você está satisfeita, pode parar de comer. Então, dessa forma, você consegue diminuir a sua percepção de fome. E aqui, eu não estou tentando vender nenhum suplemento caro. Eu só estou dizendo para você utilizar seus dentes. É de graça. Então, utilize. Se você tem uma rotina super corrida, tenta dar uma atenção na mastigação, porque é importante para você conseguir controlar a sua percepção de fome e talvez até comer menos. Então leva isso em consideração. E isso pode e vai te ajudar no processo de emagrecimento. Eu coloquei um artigo aqui super interessante, numa meta-análise, e aí eu trouxe alguns dados aqui para vocês. O primeiro ponto que eu queria já discutir aqui é em relação a melhorar o processamento de mastigação, prolonga e influencia o apetite e a ingestão de alimentos para menos. A mastigação reduz a percepção de fome autorrelatada. E o terceiro ponto, aumentar a mastigação reduz a ingestão de alimentos. Então, só de mastigar, você já consegue favorecer totalmente o processo de emagrecimento. E a quinta estratégia é em relação à atenção ao comer. Por que dar atenção ao comer é tão importante no processo de emagrecimento? Hoje, numa sociedade tão rápida que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que ser proativo, que a gente tem que fazer tudo rápido, muitas vezes a gente não dá a atenção correta para nossa alimentação. Muitas vezes a gente está comendo ali seu almoço, por exemplo, está assistindo televisão, está no celular, sua cabeça está em diversos lugares, menos na comida. E isso é ruim, porque você pode comer sua comida sem atenção, você não consegue ter satisfação no que você come, e a probabilidade de você comer mais sem perceber é grande. É como se estivesse trabalhando aqui no computador e com uma caixinha de bis do lado. E aí você tá mexendo aqui, trabalhando, e aí vai comendo bis, e aí quando você se dá conta, opa, cadê o bis? Já acabou. Você não teve satisfação em comer o bis, só ficou mastigando, não sentiu o sabor, não sentiu o cheiro, não sentiu a textura e o alimento já acabou. E quando você não tem qualidade em mastigação, não tem qualidade em atenção, você acaba extrapolando na quantidade. E aí isso pode prejudicar seu processo de emagrecimento. E poucas pessoas dão atenção na atenção ao comer. Eu trouxe um artigo aqui bem interessante, que ele quis avaliar justamente sobre a nossa percepção. Se a gente tiver com atenção
E se um grupo tiver sem atenção ao comer, será que essa pessoa sem atenção comeria mais? E aí pegaram um grupo de 16 pessoas, separaram em dois grupos. Uma era estimulada a comer na frente da televisão como uma distração, e o outro grupo ele era estimulado a não assistir a televisão. E, além disso, eles deram a orientação de: olha, enquanto você for comer, eu quero que você mastigue, eu quero que você sinta o cheiro, eu quero que você sinta a textura e tenha atenção plena ao comer. Então, um grupo comia sem atenção e o outro grupo comia com atenção. E o que a gente consegue ver no gráfico disponibilizado nesse artigo científico é que aquela galera, que aquele pessoal que consumia, comia assistindo televisão com distração, consumia mais alimentos em comparação com o pessoal que estava comendo com atenção plena. Então, olha só, comer enquanto assiste televisão ou com uma distração aumenta a sua ingestão de alimentos. E isso pode ou não pode te prejudicar no processo de emagrecimento? Pode e vai. Então, tenha atenção ao comer. E aí, é muito comum encontrar pessoas desse tipo. A pessoa chega no meu consultório e aí ela fala: olha, a pessoa não dorme direito, ela não gerencia o estresse, ela não mal faz uma atividade física, vai um dia na semana, dois, às vezes passa 2, 3 semanas sem nenhuma atividade física, come rápido, não mastiga bem, não tem um bom planejamento da rotina, não tem atenção ao comer, come na frente de televisão, mexendo no celular, e a pessoa chega assim para mim: Nutri, eu quero emagrecer 10 quilos e rápido. O que que eu falo para esse ser humaninho? Se a pessoa não faz isso, como a pessoa vai esperar emagrecer? É como se a pessoa tivesse querendo colocar gasolina num carro onde não tem as rodas. Ela vai querer acelerar e não vai para frente. Por quê? Porque não tem as rodas. É exatamente como eu vejo esse tipo de paciente. Que a pessoa não dorme mal, não gerencia estresse, não faz atividade física e quer emagrecer rápido ainda. Qual a probabilidade dessa pessoa conseguir emagrecer? É quase zero. É muito difícil. E eu tento evidenciar justamente esses pontos para a pessoa dar mais atenção, porque sem fazer isso, a pessoa não vai conseguir emagrecer. E se a pessoa conseguir emagrecer, ela vai reganhar o peso. Porque no final das contas, quem sustenta a perda de peso são os hábitos. E se a pessoa emagrece rápido e não consegue construir os hábitos que irão sustentar a perda de peso, a pessoa reganha. Então a pessoa perde peso e reganha, porque não deu a devida atenção em construir os hábitos e aprender a sustentar esse peso. E os pilares para isso é justamente manejando estresse, é você aprender a dormir direito, dar importância para isso, fazer atividade física, mastigar bem e diversos outros pilares, mas aqui eu quis dar ênfase nesses 5 pontos. Então pense muito bem, será que você precisa emagrecer? Ou será que você precisa construir bons hábitos para você emagrecer? Muitas vezes a pessoa só consegue ver perda de peso, mas perda de peso é só a ponta do iceberg. Na verdade, o iceberg, a maior parte do iceberg está no fundo do mar, que é justamente onde a gente não consegue ver. E os pontos que a gente precisa observar e que muitas vezes a pessoa não vê, é justamente dormir direito, gerenciar estresse, fazer atividade física. E as pessoas não dão valor a isso. A pessoa só quer perder peso, só quer perder peso. Meu Deus. Então, quer mudar de vida? Você quer realmente emagrecer e se manter magra? Tente mudar seu estilo de vida. Dessa forma, eu te garanto que o processo de emagrecimento será duradouro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Se você não me acompanha no Instagram, eu recomendo fortemente você me acompanhar lá no @Mateus com TH Souza Nutri, Souza com Z. Então, @Mateus Souza Nutri. Estou sempre compartilhando conteúdos por lá e façam anotações. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, volte o vídeo novamente, tá?
E também você pode me mandar um direct lá no @MatheusSouzaNutri, que eu estarei sempre respondendo, tá bom? Afago no Nutri e tchau, tchau.